Salve a todos, homens de Deus, com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para nossos internautas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos dando sequência a mais uma aula da Escola Teológica de Preparação de Obreiros. E nós estamos estudando a homilética, que é a arte de pregar. Porém, nós não estamos gravando aula porque nós estamos aqui treinando, fazendo sermão. Estamos aqui criando sermões e estamos aqui ministrando aqui dentro mesmo para ver como é que a gente está saindo, como é que a gente está se portando, como é que a gente está pregando, o que está faltando. Então nessa aula aqui a gente não grava os irmãos preparando o sermão e ministrando, porque a gente está avaliando aqui internamente, como também no curso de evangelismo. A gente evangeliza aqui dentro para ver como é que a gente está se conduzindo aqui dentro para poder sair ao mundo. Então, não estamos gravando as aulas de homilética agora por esta razão, porque nós estamos aprendendo a formar sermões. Mas vou dar uma rápida explicação aqui para que os irmãos que estão nos assistindo entendam qual é o nosso propósito com essas aulas. Claro que é formar pregadores, mas quem forma pregadores não é o pastor Dal, não é nenhum professor. Quem forma pregadores é o Espírito Santo de Deus, certo? Então você vai ser um pregador, se você quiser. E se você quiser ser um pregador, você deve procurar a fonte que faz o pregador. Qual é a fonte? A palavra de Deus. Porque você vai ser um pregador da palavra de Deus, certo? Então vamos lá, vamos aqui, vamos entender aqui um pouco. Estudando homilética. Estudando homilética. A arte de pregar. Muito bem. A arte de pregar. Preparando o sermão temático. A gente está estudando o sermão temático. Né? A gente sabe que tem vários princípios para a formação de sermões. Existem sermões tópicos, expositivos, temáticos, textual. Então, tem vários tipos de sermões. Dentre eles, a gente está vendo aqui o expositivo, temático e vamos ver também tópicos e outros. Mas, primeiramente, a gente optou pelo temático. Então, eu tomei a liberdade de preparar para vocês um sermão onde eu tematizo uma ideia, uma tese, né? Um pensamento bíblico, uma leitura bíblica. Então, o que é que acontece? Aqui, tema ou título. O tema ou título é o próprio quê? Nome do sermão. Então, no que diz respeito ao sermão temático, o tema dele, ou o título, está dizendo aqui, ó. Aí vem o próprio nome, ou seja, o tema ou o título é o próprio nome. Vou explicar para vocês. Do sermão. A escolha do tema ou título é de suma importância para o sermão. Por quê? Ele é de suma importância, a escolha do tema, do título. Tá? Tema e título tem como a mesma coisa. Aí, por que é de suma importância? Porque você vai trabalhar em cima daquele assunto, daquela palavra. Se a porção das Escrituras escolhida para o tema foi sério, você vai trabalhar esta palavra sério, do começo ao fim. Se o tema da Escritura escolhida foi vida, você vai trabalhar com vida do começo ao fim. Se foi morte, do começo ao fim. Se foi dinheiro, do começo ao fim. Sempre sendo fiel ao tema. Sempre sendo fiel ao texto escolhido para tematizar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, todos sim. Fala, pessoal, aí o meu tema é vida. Mas sendo que morte tem a ver com vida. Aí no meio do meu sermão, eu posso, estou falando de vida e aplicar uma coisa de morte que tem a ver com a vida, mas é sobre morte. A gente leva para a vida? Não, pode, porque eu estou falando aqui no que diz respeito a tema. Tema, é só o tema ali.
Agora você ainda vai formalizar a pregação. É claro que no que diz respeito à palavra de Deus, eu vou mostrar o que é morte, e claro que eu vou terminar com morte sendo vencida pela vida. Você está entendendo? Então ainda vai ser formalizado o sermão. A questão é, a questão é que o ponto ali, o ponto é o quê? O tema é o quê? O título é o quê? A palavra que eu li é o quê? O texto da escritura é o quê? Está entendendo? Sempre aquele ponto que você vai explorar. Para isto, sempre falo a vocês que é necessário que vocês, o que eu digo desde o começo do curso, leiam Bíblia para que vocês tenham o quê? Falo sempre isso. Para que vocês tenham o quê? Ler Bíblia para ter o quê? Não só conhecimento, é outra linguagem. É também, mas é outra linguagem teológica que a gente usa. Não, é o termo teológico que a gente usa para quando lê a Bíblia, para você ter hermenêutica bíblica, que é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Certo? Esse é um termo teológico que a gente usa dentro da disciplina que a gente está usando, que é homilética. A homilética, ela traz consigo, desde o começo que eu mostrei para vocês, ela traz consigo homilética, hermenêutica e traz também a exegese. Certo? Homilética, arte de pregar. Hermenêutica, a Bíblia explicando a própria Bíblia. E exegese é a interpretação do texto a fundo. O que está por trás do quê? Por trás do quê? Palavra. Por trás do quê? Palavra. Da palavra. Mas eu falei em outra linguagem. Da frase. Por trás das letras. Da letra. Eu pensei Ok. Porque não é só a palavra de Deus que você vai interpretar. Você vai interpretar a palavra de Deus, mas vai interpretar também um jornal, um livro. Você vai interpretar tudo a partir do momento. É por isso que a gente fica sábio. O povo de Deus é sábio. Porque o povo do mundo, escuta bem, o povo do mundo, ele lê superficialmente o que está na cara. A gente lê interpretando o que está por trás do texto, o que está por trás da letra. Entende? É como eu já falei para vocês uma vez. Uma vez eu coloquei aqui. Aí o cara está lá. Hoje vai ter. Hoje vai ter o UFC. Hoje vai ter UFC. Aí você vai ler. Tem gente que vai ter assim: uau, vou ver, vou assistir. Você que é de Deus, jamais vai assistir, porque você vai interpretar que por trás dessas 3 letras aqui, o que é que tem aqui? Morte, violência, agressão, rivalidade, destruição, derramamento de sangue. Deus gosta disso? Não. Por que eu vou assistir isso? Quem está gostando disso é Satanás, que quer ver a destruição do homem. Você vê, por exemplo, Maguila lutou tanto, ganhou tanto dinheiro, e as pancadas que ele levou na cara, na cabeça, hoje ele vive assim. E aí? Valeu a pena? Para na velhice estar desse jeito? Se é na velhice que a gente precisa de paz, de harmonia, de saúde, que o corpo está velho, está cansado. Então vejam bem, a gente lê interpretando o que está por trás das letras. É diferente. E a gente vai usar esse princípio de interpretação para tudo que a gente lê na nossa vida. E é aí que entra a sabedoria, é aí que todos. Você entende. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está no Espírito, ele discerne tudo. Ele discerne tudo, e por ninguém ele é discernido, ele é entendido, ele é compreendido. Porque você vê o que ninguém está vendo. Porque você recebeu. O que é que você está recebendo aqui nessa aula? Você está recebendo o Espírito. O Espírito de sabedoria. Você está recebendo. Para discernir, para interpretar, para, de certa forma, se desenvolver no que diz respeito às coisas de
Deus e as coisas do mundo também. Então, voltando para lá, vamos lá? Então, ó, o texto do sermão, tá? Então, aqui eu vim aqui. Então, a escolha do texto ou do título é de suma importância para o sermão, porque você vai ter que trabalhar em cima dele, lembrando sempre dele. Pode dar uma saída para lá, uma saída para cá, mas você tem que voltar para cá, para o tema central que você escolheu. Porque quando você vai administrar a palavra, você tem um tema, você tem um objetivo. O que é que você quer com a sua pregação? Entende isso? Ei, toda pregação deve ter um objetivo. Você quer pregar sobre o que hoje? Antônio, você quer pregar sobre o que hoje? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Qual é o seu objetivo em pregar sobre a mulher do fluxo de sangue? O que você quer apresentar com essa pregação, com essa ministração? Qual é o seu objetivo? Mostrar que Jesus é a única solução para a vida dela e para a vida daqueles que estão ouvindo a palavra. Esse é o objetivo dele. Agora ele vai ter que desenvolver agora. Agora ele vai usar essa passagem bíblica como tema ou como pregação expositiva. Expositiva, ele vai expor tudo que está no texto ali. Se for temático, ele vai usar fluxo de sangue e vai ver fluxo de sangue lá em Levítico, vai ver fluxo de sangue lá em Gênesis, vai ver fluxo de sangue onde falar sobre sangue. Ou, entendeu? Ele vai formalizar. Ele só falou um texto bíblico, um título, ele deu um título ali, pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Quando ele fala dessa maneira, ele não está, de certa forma, trazendo um tema. Ele está trazendo uma pregação, uma ministração expositiva. Porque ele vai expor a vida dessa mulher dentro do texto. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Agora você perguntar assim, Antônio, você quer pregar sobre o que hoje? Ele vai dizer, eu vou pregar sobre a morte. Aí é um tema. Sobre a morte. Mas sobre a mulher do fluxo de sangue, é sobre uma vida. É sobre assuntos. É sobre exposição do que aconteceu na vida daquela mulher. Vocês estão entendendo? Amém. Bom, quando eu pedi uma pregação expositiva, você vai expor aquele texto ali, aquela vida daquela pessoa onde você está lendo. E outra coisa, não é obrigado a você ir para canto nenhum. Você pode ficar só ali. Você pode ler ali, explicar ali e aplicar ali. A igreja. Vocês estão entendendo? Amém. Se ele vai ler sobre a mulher do fluxo de sangue, ele não precisa ir para outro livro, mas se ele quiser, ele pode só mostrar aquilo que aconteceu ali e ir aplicando. Ele lê, explica e aplica. Ele pode ler e explicar e aplicar no final, e ele pode ler e explicar e aplicando na medida em que ele vai lendo. Vocês estão entendendo? Amém. Quem não entendeu? Pastor, Oi. aí olha só. Aí como é um texto positivo, ele vai ficar naquele texto, também é um sermão textual, não é isso? Textual. Não se enquadra nesse sermão, porque ele não Tema. vai procurar só aquele tema, ele vai Certo. falar sobre a vida só da mulher. Isso. Isso é um sermão textual. Textual, também. E ele é muito parecido com o dispositivo, porque o dispositivo você também, você está expondo aquela situação, aquele problema, aquela coisa ali, entendeu? Como ele deu nome à pregação, que no caso é a mulher do fluxo de sangue, entendeu? Posso pregar sobre a vida de Zaqueu, pregar sobre a vida do jovem rico, né? São vidas que você vai expor a vida daquela pessoa. Então, tanto tem um texto ali, né, textual, como tem também a questão da exposição daquela situação, daquele momento. Ele está mais para expositivo do que para textual. Mas por que pode ser textual? Ele parece com textual. Porque ele está se detendo naquele assunto. Ele pegou o texto que ele falou e se deteve naquele assunto. Mas a partir do momento que ele começa a expor a vida daquela mulher, também ele chega a ter uma parafraseação, uma aparência com o sermão que é o expositivo e o textual. Entendeu? Está dando para entender uma coisa? Não está dando para entender? Amém. Está dando para entender? Então, esse é como matemática. Às vezes a gente fica meio perturbado para entender. Mas o bom é que na matemática não tem o Espírito Santo, aqui tem. Então, você pode sentir alguma dificuldade, mas depois o Espírito Santo ele vai encaixar no devido lugar do que você precisa. Está entendendo?
Então, como a gente pode ver aqui, aí vamos lá. O sermão, ou seja, o texto escolhido é de suma importância para o sermão. O texto do sermão é a porção do quê? Das Escrituras. Das Escrituras. O texto do sermão. Quando eu falo sermão, estou falando de todo tipo de pregação. O texto que você vai escolher para pregar deve ser o texto das Escrituras. Certo? Ainda que você tenha uma ideia, puxa, eu vi o cara sendo atropelado, eu tenho vontade de pregar sobre atropelamento. Então você vai pegar e procurar textos que tenham a ver com morte, alguma coisa parecida. Então o que é que acontece aqui? Está perdido, mulher? Você achou? Não sei. Ela veio aqui ano passado, e agora ele está pela porta. Aí, vamos lá. O que acontece? Aí, o texto do sermão é a porção das Escrituras. Aí, eu tomei a liberdade de preparar aqui um tema. O tema está lá onde? Em 1 Carta aos Coríntios 15, 58. Exemplo, eu coloquei aqui, exemplo. Eu estou formando aqui um sermão, não muito grande, mas um sermão de forma temática. Eu vou poder andar um pouco dentro das Escrituras. Sabendo, porém, que existem temas, que esses temas também ele pode ter sinônimos. Você pode usar alguns sinônimos ligados ao tema. Tá? Você pode usar alguns sinônimos ligados ao tema. Por exemplo, sangue. Sangue é o quê? Teologicamente falando, vida. É isso? Sangue tem a ver com vida. Certo? Então, no que diz respeito a derramamento de sangue, pode ser tido também como derramamento de vida. Né? E pode ser tido também como morte. Morte por quê? Na medida que o sangue vai se esvaindo, vai sendo derramado, o corpo vai perdendo as energias, a força, e aí morre. Certo? Então, nesse caso aqui, eu formalizei o quê? Exemplo. Tema escolhido. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 58. Quem lê? Assim, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, trabalhando com entusiasmo na obra do Senhor, pois sabem que nada do que fizeram para Deus será em vão. Será em vão. O que aconteceu? Nós pregamos em Itapsuma e converteu-se 3 pessoas. 3 pessoas. Depois de todo o trabalho que Deus ele fez conosco naquele lugar, a gente sentiu que foi Deus nos conduzindo naquele lugar. A gente sabe que a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela está sendo semeada. São sementes que estão sendo semeadas em vidas. E às vezes você está pregando e não tem nem todas as pessoas que estão ouvindo a palavra estão diante de você. Você não sabe quem está ouvindo, mas quem está ouvindo está sendo semeado. Então lá na frente essa pessoa vai se converter, você nem sabe que foi através de você, através da sua pregação, através do seu trabalho, e isso vai juntando riquezas lá no céu. Por isso que quando nós chegarmos lá no céu, nossas riquezas serão de certa forma admiráveis. Porque dentro dos princípios lógicos para enriquecer no céu, para o ajuntar da riqueza lá no céu, que seja ajuntar tesouro no céu, aí ele diz assim, mas eu não fiz tanto assim. Eu não fiz tanto assim. Aí o Senhor vai dizer, não, você não fez tanto, mas o pouco que você fez com amor, surtiu isso tudo para você. Vou lhe explicar. Você pregou para uma pessoa, essa pessoa se firmou. E ela ganhou mais 10. Dentro dos 10 que ela ganhou, aqueles 10 ganharam outros e outros. E teve pessoas que pegou 100. Teve pessoas que ganharam 1000 pessoas. Teve pessoas que fizeram um trabalho que envolveu milhares de pessoas. E tudo isso contou para você. Conta para você. Então, a nossa riqueza no céu, ela é incalculável. Enquanto a gente estiver aqui,
tudo que eu invisto na obra está contando para mim, lá no meu tesouro. Porque as pessoas acham que muitas vezes a pessoa fica frustrada, às vezes, que prega, mas não vê ninguém se converter. Isso. Mas tem que entender que um prega, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Isso. Deus é quem vai colher lá na frente. Isso. Muitas vezes a gente quer pregar e quer que a vida se salve naquela hora. É. Mas a palavra penetrou, saiu tocado e lá na frente outro vai dar, Deus vai dar uma palavra para que outro pregue e colha aquilo que está frutificado. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus não manda que a gente salve as pessoas. Ele manda que a gente pregue, semeie a palavra. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração isso aí. A maior alegria nossa deve ser em semear a palavra. Quando você semeia a palavra, meu irmão, olha, irmão, quando eu vou assim para outro estado, outra cidade, outro lugar, eu tenho de alguma maneira semear naquele lugar, para que ali fique alguém que foi semeado por mim, para que ela ganhe vidas ali. Eu estou plantando ali. Então, eu já fiz um investimento ali. Entendeu? Então eu procuro dar literatura, eu procuro dar alguém, eu procuro dar alguém, estou semeando alguém, e quando aquela pessoa se converter, foi semeada por mim, ali ele vai render, e eu nem sei que ele está recebendo, eu vou saber quando chegar lá. Está entendendo? Este é o grande porém do Evangelho, é que muitos crentes são pobres para com Deus, porque eles não têm essa visão, eles não chegaram a esse estágio que vocês estão chegando, de entender que quanto mais ele investir, mais rico ele vai ser lá no céu, lá na glória. E aí precisa entender uma coisa, que no céu não há desigualdade social, mas haverá aqueles que terão mais do que outros. Esses terão mais do que outros, haverão pessoas que estarão, digamos, na Terra, em outro planeta, mas terão aqueles que estarão mais com o Senhor. Que isso é chamado na Bíblia de coroa de glória. É aqueles que ganharam mais almas para Cristo, estarão recebendo a coroa de glória. Essa coroa de glória é um poder glorioso que o Senhor vai dar àqueles que mais ganharam alma. Então, esse poder vai dar um privilégio àquelas pessoas. Então, muitos estarão com Cristo, outros estarão sendo administrados por Cristo, estarão vivendo na eternidade. Então, haverá algumas, de certa forma, diferença, porque Daniel diz que uns brilharão como a lua, né? Como resplendor, outros como o sol, como o firmamento. Então isso aí é o quê? Isso é patentes que nós vamos receber lá em cima. Então haverá patentes, como a gente sabe que na hierarquia angelical existe patentes. Existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Cada um tem o seu patamar de poder, de apresentação, de status. E só não tem quatro que a gente conhece. Tem muito mais que não é chegado ao nosso conhecimento. Mas existem muitas outras camadas de anjos nos céus. Certo? Então, voltando para o assunto. Aí vamos lá. O texto escolhido foi: sedes o quê? Sede firme, diz aí. E 58. Assim, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, trabalhando Sejam, com sociais, né? Na Almeida, revista e corrigida. Então tá. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pronto, certo? Por quê? Almeida, revista e corrigida é a linguagem mais usada dentro da Bíblia. Sabendo, porém, uma coisa: Almeida, revista e corrigida deixa um pouco a desejar. Vão existir textos que você vai ter dificuldade de interpretar, porque Almeida, revista e corrigida, e a tradução de Almeida é das primeiras. Então, é um pouco antiga. Então, a tradução dele deixa um pouco a desejar. Tem uma vez que eu estava lendo um texto e nada me explicava aquele texto.
eu peguei umas 10 Bíblias, só vim entender aquele texto, eu não lembro qual foi hoje, mas quando eu peguei a Bíblia King James, essa daqui, quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus do céu, aqui caiu a escama na hora, eu entendi. Porque até então as outras que acompanharam a linguagem de Almeida me deixou um pouco de dificuldade de interpretação. Por isso que a gente precisa de ter vários tipos de Bíblia para comparar a linguagem, certo? Então, a NVI, nova linguagem, na nova versão internacional, a NVI é muito boa. Bíblia na linguagem de hoje, todo cristão ele deve ter uma Bíblia dessa, e deve ter uma Bíblia na linguagem de hoje, porque o que ele não entender nessa Bíblia, ele vai ler na linguagem de hoje, ele vai ter uma explicação na linguagem de hoje, no nosso português. É muito bom. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu li duas Bíblias, uma na linguagem de hoje e a tradicional que a gente tem. É muito importante. Então, voltando para o assunto, sede o quê? Firme e constante. É isso? Sede. Essa expressão ser está dizendo para você ser. Não está dizendo assim, se você puder. Não é condicional, é afirmativo, é imperativo. Sede. É isso? Sede. Não tem uma segunda opção. O apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para enfatizar que você deve ser. Não é se você puder. Não é quando der. Sede. Então, eu aproveitei a expressão e coloquei aqui no sermão. O texto das Escrituras é o quê? 1 Coríntios 15, 58. O texto de 1 Coríntios 15, 58 está falando que está falando sobre a obra do Senhor. A obra feita por você. Voltando para o que eu tinha falado anteriormente, estávamos pregando em Itapsuma, converteu-se 3 pessoas. Aí depois eu falando com alguém disse assim, de vez em quando endoida. Mas naquela hora ele não estava doido. Ele veio e aceitou Jesus. O trabalho foi aprovado, porque até o doido reconheceu. E veio e se curvou. O que ele fizer depois a gente não tem nada a ver. O que vale é que naquele momento aquele gadareno se curvou. Entende? Alguém disse assim, os outros 2 é inconstante, às vezes vem e às vezes não vem, não tem problema. Naquela hora eles vieram e aceitaram Jesus como Salvador. Então, meu irmão, o trabalho foi aprovado e carimbado. Porque o que foi que trouxe eles? A palavra de Deus. Aí eu pergunto, se não tivesse aquele culto, eles iam chegar a algum lugar e iam continuar do mesmo jeito que estava. Mas aquele foi mais um dia em que o Senhor os alertou, os avisou, os convenceu e os trouxe a si. É mais uma oportunidade, quem sabe, dali por diante, até então ele não tinha firmeza. Quem sabe daquele momento por diante ele não veio ter firmeza. O Espírito Santo está trabalhando. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você está trabalhando para Deus, tudo que você faz para Deus não é em vão. Uma certa vez eu ganhei uma pessoa para Cristo, preguei, a pessoa se converteu. Quando foi no final da semana, aquela pessoa saiu do evangelho e voltou a beber de novo. Eu era novo convertido. E quando eu passei que vi aquela pessoa bebendo de novo depois de ter aceitado a Cristo, eu fiquei triste. Eu disse, perdi todo o meu trabalho, todo o meu serviço. Mais na frente eu estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo me fez ver a palavra e disse para mim, leia 15:58. Aí eu li. Leia aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalho não é o quê? Vão no Senhor. Não é vão. O trabalho não é vão no Senhor. Então não existe nenhum trabalho feito para Deus que seja em vão. Todo ele
é válido. Todo ele tem um pagamento, todo ele tem um retorno. Certo? Aqui e na eternidade. E muito mais na eternidade. Porque o que a gente faz vai sendo contado. Você vê, eu fico olhando as coisas assim, puxa, Neymar ganha muito dinheiro, porque o dinheiro que o cara ganha, o cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. 10 milhões por mês. Um prêmio da quina, da cena, sei lá, o cara ganha por mês, fora os patrocínios, o cara ganha muito dinheiro, de maneira tal que é tanto dinheiro que ele já não tem quase controle de tanto dinheiro que tem. E o dinheiro fica assim, se multiplicando sozinho, assim. Aí eu fico olhando e dizendo, se o pessoal soubesse. Se o povo soubesse, principalmente da igreja, não chegar a essa dimensão espiritual. Irmão, cada palavra que eu dou, que você dá, uma pessoa escutou, 2 pessoas escutou, 3 pessoas escutou, você não sabe. Tua poupança lá no céu, meu irmão, ela está assim. Aleluia. Teu comportamento, tu vai andando, teu comportamento. Isso acrescenta lá. Tua forma de falar, o que tu faz, tudo é rendimento. É assim, E a moeda do céu não é igual à da terra. A da terra desvaloriza. A do céu não. Entende isso? Então a gente precisa valorizar mais. Então, por que muitos crentes estão pobres? Continuam do mesmo jeito, não prosperam, não se desenvolvem espiritualmente? Porque ele não busca conhecer mais o Senhor. Ele não busca enriquecer para com o Senhor. E aí ficam assim, nessa vida. Qualquer coisa discute, qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa não perdoa, qualquer coisa deixa o órgão, qualquer coisa sai da igreja. Porque são pessoas que não atingiram a dimensão espiritual, o estágio espiritual, para entenderem, como eu mostrei aqui no vídeo para vocês, o que tem reservado lá em cima para a gente. O que tem só nessa nossa galáxia. Só nessa galáxia aqui. E essa é uma galáxia das bilhões de bilhões que existem. Tá? O telescópio Hubble, o Kepler e o James Webb, ele descobriu diversos tipos de planetas semelhantes à Terra que podem ser habitados. O homem fica de água na boca querendo ir parar, mas não pode. Existe um limite, ele não pode sair da Terra. Deus determinou e por causa do pecado houve limite para que o homem não fugisse daqui, porque a porta para sair daqui já veio para a Terra. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim não é de avião, nem de foguete, nem de espaçonave, é pela palavra. Aí sim a gente vai tomar posse e vai poder não só estar na Terra, como em todos esses planetas descobertos e os que ainda não foram descobertos, e são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias e de milhões de planetas que estão sendo formados a todo instante, a todo momento, a cada segundo, porque no céu nada se repete, tudo é novo. Aqui eu vejo o prédio todo dia, a mesma coisa, tal, os carros, a mesma coisa. Lá não. Lá todo dia é novo. Eis que faço novas todas as coisas. E o interessante é que lá no céu, o que eu acho interessante é que as coisas no céu, meu Deus, não se repete. E lá as coisas é tão rápida que às vezes eu fico assim, meu Deus, como é isso? Como as coisas divinas são rápidas. Irmão, só para você ter uma ideia, 1000 anos é como um ano. Só para você ter uma ideia, 1000 anos é como um dia. Só para você ter uma ideia de como as coisas lá é rápido. E para te provar mais isso aí, no arrebatamento,
está: nós seremos arrebatados juntamente com eles, subiremos, teremos as nossas obras julgadas, receberemos um pagamento, acontecerá o casamento e subiremos para a casa do Pai, isso tudo num... Deu para entender alguma coisa? Será que é rápido? Isso num... Vê só, que quando eu não tinha conhecimento, dizia, mas rapaz, o juízo final vai ser muito tempo para terminar o juízo final, vai ser muito tempo para ser julgado, porque vai ter que ser julgado cada coisa no juízo final. Não. Vai ser julgado cada coisa? Vai, mas isso aí é um momento, porque na dimensão espiritual a gente também fica rápido. A prova é tanto que lá no céu a gente nem fala, a gente se comunica pelo olhar. Você já entende tudo. E a prova é que no céu a gente não vai precisar de andar para ir ali. A gente vai, já está lá. Glória. Hã? Glória. Na dimensão espiritual não existe porta. Ah, tem limite. Limite, passo não. Mas na dimensão espiritual, estou do outro lado. Nada me segura, nada me perde. Não existe limite. É sem limites. Ó, vai ser muito bom. A Bíblia diz que eles sempre estavam com medo dentro de casa. E de repente o Senhor, Pai, seja convosco. Pai, seja convosco. Sou eu. Como pode? Entrou com a porta fechada. E de repente, Pai, seja convosco. Recebeu o Espírito Santo e subiu de novo. Já estava no corpo. Corpo físico, glorioso, mas físico. Estavam lá. Mas vamos lá, voltar para o assunto. Eu li aqui. Sede o quê? Firmes e constantes. Não é isso? Então vamos lá. Sede firmes como o quê? Josué. Isso é a formação do meu sermão. Dentro do tema encontrado. Então eu formalizei esse tema e busquei na Bíblia parafrasear, ou seja, textos que condizem com ele. Está entendendo? Então vamos lá. Aí eu coloquei: sede firmes como quem? Josué. Vamos lá? Lê o texto. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Lê na linguagem de Almeida, que é o que todos têm aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, o que é que eu fui buscar aí? Estou trabalhando em cima de alguém para que essa pessoa, eu estou buscando exemplos de pessoas que foram o quê? Foram o quê? Firmes. Ó, eu estou buscando aqui, parafraseando com o tema escolhido por mim, 1558, eu estou buscando alguém que seja o quê? Igual a esse texto aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firme, constante, abundante na obra. Então vamos lá. Sede firmes como Josué. Então vocês viram aí. Josué foi firme? Foi. E o Senhor falou com ele. E disse que seria com ele. Da mesma forma que o Senhor diz para nós hoje também. Que Ele é conosco. Que nós devemos ser o quê? Firmes. Porque no texto aqui ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Quer ser firme? É não sair do lugar. É não se desviar de certa forma. Ser firme. Ser firme também é sinônimo de ter fé. Porque a fé é o firme fundamento. É um fundamento. Então, eu preciso ser firme. Então, ele está dizendo aqui: sede firme. E a gente vai buscar parafrasear esses textos daí. O tema, sede firme, buscando lá no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo alguma coisa, pessoal? Amém. Eu sei que quem está chegando não está entendendo tanto assim como vocês, mas está trabalhando em cima de sermões temáticos, não é isso? Então,
A gente vê aqui. Aí, como ele já leu, o Senhor falando que é com Josué, que ninguém ia se suster diante dele, que ele iria passar com esse povo, ia fazer eles herdar a terra prometida. Então, por que a gente tem que ser firme? Por que a gente tem que ser firme? Porque Deus está conosco. E aquilo que ele mandou vai acontecer da maneira que ele falou. A gente precisa entender dessa maneira. Aí outro texto. Seres inabalável ou inabaláveis. Não é isso? Seres o quê? Inabaláveis. Na o quê? Na vida e na doutrina. Aí você vê lá, aos Efésios 4:14. A gente está falando de firmeza, de permanecer, certo? Posso ler? Pode. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levá-los em roda por todo o vento. Vamos lá, devagarinho. Para que não sejamos, vamos lá, devagarinho. Para que não sejamos mais meninos. Bom, só um minutinho. Para que não sejamos mais meninos. Paulo está alertando para que nós não venhamos ser mais como um menino. O que é? Menino. Menino, ele não tem responsabilidade. Menino se deixa levar por qualquer coisa. Chama ele com um pirulito que ele vem. Engana ele que ele vai. Então Paulo está dizendo, não seja menino na fé. Não seja menino na presença de Deus. Vai. Para que não sejamos mais meninos na... Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Inconstante, que não tem firmeza, que tanto vai estar aqui como está ali. O que ele quer assim, né? Ele está pulando, e às vezes ele chega um ponto de chegar na igreja e diz assim: onde você é? Eu estou sem quartel. Estou sem quartel, é? Como se tivesse faltando igreja na terra. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Levados em rodas por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina. Estou aqui, todo mundo aqui. Assembleia de Deus. Tem uma norma, tem uma disciplina, tem uma doutrina, tem da palavra, ensinando, santidade, salvação, Jesus Cristo. Aí chega outra igreja, poxa, vem para cá, aqui tu tem mais liberdade, aqui eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo. Tu aqui vai poder vir do jeito que tu quiser, não tem problema, aí tu vai encostar na parede, não vai roubar nada de tudo, tu fica à vontade. Pô, é isso, meu irmão. Deus é liberdade. E aí vai. Doutrinas, vento de doutrina, que vem assim, de repente, e quem não está firmado na palavra, já é. Então, por vento de doutrina, né? Por todo o vento de doutrina. Por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens. Pelo engano dos homens. Que com astúcia. Com astúcia, malícia. Vai. Enganam fraudulosamente. Veja, o apóstolo deixando bem claro. O que é que acontece? Que a intenção desse povo é o quê? Ó, vocês sabem, né? É isso. São os obreiros do ventre. Eles estão se preocupando com o seu ventre. Se tu vai para o inferno, o problema é teu. Ele também vai. Ele não está nem aí. Se eu vou, quer que puxa tu ir também comigo? Aí está tudo junto. Não faz diferença. Então a gente precisa ter esse cuidado de se manter na nossa doutrina, se manter na disciplina bíblica, né? Ser fiel, né? Porque o texto está falando, sedes inabaláveis, ou seja, não deixe que nada venha abalar a tua fé, a tua educação espiritual, a tua firmeza, tá? A tua devoção a Deus, o teu conhecimento. Não deixe que nada venha abalar. Sedes inabaláveis, tá? Na vida e na doutrina. Está escrito aí, né? 1 Timóteo 4,16. No 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Persevera nestas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Veja bem, isso é firmeza, isso é ser firme, sede firme, sede fiel, não desista, não se mova do lugar, continue avante. O nosso alvo é reto, não é cheio de curva, é reto, e o nosso alvo é para cima, é os céus, é Jesus.
Então chega alguém, fez nesse último dia, irmão, tem cada tipo de igreja que está chegando. Tem igreja que trocou o púlpito, essa coisa linda, por um tonel agora, é tonel. Uma prancha de surf. Outros é prancha de surf. Tá? Tem igreja agora que é tudo preto, até a roupa dos membros é preta também, é tudo preto. Nem pouco tem. Hã? Tem igreja que não é igreja. Tem igreja que não é igreja. Irmão, está chegando cada tipo de coisa. Tem a igreja que agora, né, também, tem igreja que diz, aqui é tudo pelo amor, pode vir. Hã? E lá não tem culto. E um obreiro nosso foi para uma determinada igreja dessa, ele disse que estava lá, foi lá no dia para onde ele disse, vou lá quando vai sair, vou ver lá no meu tempo para adorar a Deus ali. Disse que quando chegou lá, estava acontecendo o culto do amor. Dia do beijo. E ele meio fora do ar, porque dali de repente apaga a luz e alguém disse, pode beijar. E agora? Pode beijar. Vê bem. Rapaz, tem tanto tempo para tu se beijar no quarto lá, na tua casa lá, tem que se beijar aqui dentro. Brincadeira, não? E quando se beija, o que é que acontece? Há uma excitação, uma adrenalina, um aumento dos hormônios. Onde é que fica a adoração? Balada gospel. Balada Forró gospel. Balada gospel. Tem tudo agora. Então o pessoal não está vigilante. Vai chegar o momento que a gente vai estar. Irmão, nós que somos dessa doutrina, a gente vai se destacar tanto no mundo, tanto, porque o mundo está mudando muito rápido e a gente continua do mesmo jeito dentro da palavra. Aleluia. Entendeu? Então vai chegar um momento que a gente vai se destacar tanto, e vai chegar um momento que as pessoas vão entender, vão ver que, poxa, essa vida que eu estou levando, por mais que eu cresça, por mais que eu tenha, eu não tenho alegria. E no entanto, aquele irmãozinho que eu vejo lá na firma lá, bicho, é tão firme, ele é tão alegre, né? Isso aí vai salvar muita gente. Então a gente precisa, irmão. Nessa balada gospel vai casar de solteiro. As mulheres solteiras tem uma pulseira verde e os outros também. Aí depois o pastor grita de lá, pode paquerar. Aí o camarada começa a pagar dele. Isso na igreja. Isso dentro da igreja. Isso na igreja. E tem balada, realmente tem balada, tem bebidas, drinks, as coisas todas. E ali sai tudo. Veja, então isso não é igreja, isso é um bordel. Né? É um bordel. Então a gente precisa ter respeito. Deus está aqui, Ele é santo. E isso é um lugar constituído por Ele. Não pode ser profanado. Isso é profanação de santificação. Santidade e santificação é algo que é reservado exclusivo para Deus. Deus é santo. E Deus não está onde tem impureza. Deus não está. A desculpa é que os crentes não podem ir para o lugar dos ímpios. Aí traz a balada para dentro da igreja, porque só tem crente. Eu já vi ringue, homem. Ringue dentro da igreja com uma menininha trazendo assim, rebolando ali, sozinha, dentro da igreja. Eu vi isso com meus olhos. Então você vê, isso é uma profanação das coisas sagradas. Então o preço vai ser muito alto, até porque Deus nem está ali, tá? Deus nem está ali. Viu? Porque o Espírito de Deus, ele é santo. Ele é santo. Ele pode entrar ali se houver alguém morrendo naquela hora de morrer, né? Acontecer, não, eu tenho misericórdia, me perdoa, tal, vem um arrependimento, o Espírito Santo, né? Ele já fica a parte dele de convencer, aí vem os anjos do Senhor para recolher a alma e levar. Mas ali não tem nada de Deus. É tipo no carnaval. Aí o camarada ficou com raiva de mim lá no trabalho, porque eu disse a ele disse, se Deus quiser, eu vou por casa da madrugada, vai ser uma bênção. Eu disse, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, você não vai. Porque ele não quer não. Ele, oxe, irmão, Deus está em todo lugar. Eu disse, epa, ali não. Aí ele, oxe, você não disse que Deus enche o céu e a terra enche.
Ele disse, entenda, tem a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Vontade soberana e vontade E permissiva. a vontade soberana e a vontade permissiva. Se você vai, é sua escolha. E se você morrer ali, o diabo vai lhe levar. Não, o quê? Eu disse, se você morrer naquela situação ali, o diabo vai lhe levar. Porque Deus não está ali não. Que conversa que Deus não está ali? Eu disse, Deus está contemplando aquilo ali. Deus está vendo porque Ele vê tudo. Agora, se você quer ir, Ele deixa que você vá. Agora, se morrer ali, é inferno. Vai virar churrasco. Então vamos lá. 4:16 aqui, já foi, né? Tem que cuidar da mesmo da doutrina, né? Percebendo essas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto assim como aquele que ouve. Sendo o quê? Abundantes na obra do Senhor. Aí 1 Timóteo 4:15, vem aí. Ocupa-te destas coisas. Ocupa-te. Dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Os alunos estão entendendo. Estão entendendo. Aumentar aqui no chegar. Vocês estão entendendo? Quem não está entendendo dos alunos? Quem não está entendendo? Está entendendo? Tá? É o tema. É a frase. A porção escolhida. Tá? O tema. A gente está focando o quê? Sede. Sede o quê? Aí a gente está buscando parafraseamentos bíblicos concernente a esse sede. O que você tem que ser. Certo? Então ele está dizendo aí, sede assim, 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 por causa disso, por causa daquilo, para não isso, para não aquilo. Vocês estão entendendo que os textos que a gente está lendo? Está entendendo? Tá? Está conectando? Então vamos lá. A gente viu aqui, ó, ainda aqui, sede abundantes na obra do Senhor. Aí vem aqui esse texto que a gente leu, e sede confiantes, né? O trabalho não será em vão. Aí vem, 2 Crônica 15:17, tem um texto que fala isso. Isaías 65:23. Leia aí 2 Crônica 15:17. Só para a gente. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Aí se você ver, esse é o rei Asa, está falando do rei Asa, né? Os outros se corromperam, entraram no pecado, deixaram de servir ao Deus de Israel. No entanto, o coração de Asa, como rei, permaneceu fiel. Se você ver a história de Asa, Asa teve alguns delitos e alguns erros, mas foi um rei abençoado. Um rei que no seu tempo, no seu governo, teve paz, teve alegria, porque ele serviu ao Senhor. Irmão, quando a gente serve ao Senhor, pode ficar certo, você vai ter paz, você vai ter alegria, ainda que a perseguição, as afrontas, as invejas vai vir, vai, mas você não tenha medo, porque Ele está com você, como Ele falou para Josué, como o apóstolo Paulo está falando em Coríntios, como a gente está vendo aí, né, Deus falando para Asa, porque o coração de Asa foi fiel. Então veja lá também Isaías 65:23. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso aí está se referindo ao milênio, os 1000 anos com Cristo na terra. Então, o leão e o lobo comerão palha, a serpente comerá pó. Então, não haverá mais veneno na cobra, não haverá mais ira nos animais, e a terra será aplanada, restaurada a natureza, se tornará como um paraíso. Aí é por isso que o texto que a gente está trabalhando em cima dele está dizendo, sedes o quê? Firmes. Por quê? Se eu for firme, como eu falei aqui no tema anterior, principal que eu escolhi, se eu for firme aqui, dentro de toda a obediência aos textos que já foram citados, eu vou fazer parte da onde do que a gente viu aqui, que é o quê? Milênio. Vocês estão entendendo? Então, é isso que eu vou ter que trazer para a igreja. Eu dei um tema aqui só para vocês entenderem. É uma base, uma estrutura de uma pregação. Agora, é claro, eu vou trabalhar, eu vou explicar mais, porque aqui eu não explorei os textos como devia explorar. Estou mostrando para vocês. Mas tem muitas coisas aqui que a gente vai poder explorar dentro do texto, né? Dentro do, por exemplo, ter cuidado de ti mesmo. Se eu for falar o que é ter cuidado de ti mesmo, eu vou explicar.
Se eu tenho cuidado de ti mesmo e da doutrina, se eu vou falar de ter cuidado com a doutrina, eu vou explorar esse tema, esse texto, ou seja, essa palavra que está dentro do. Então, você pode alongar sua pregação. Se você tiver conhecimento hermenêutica bíblica, conhecimento bíblico, hermenêutica bíblica, então você vai ter ali a oportunidade de trazer um tema, parafraseação do tema, que é um versículo que diz respeito ao mesmo nome, e ao mesmo tempo explicar o versículo. Por quê? Uma coisa é eu dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverar nessas coisas, que faz assim, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Pronto. Mas ter responsabilidade com a hermenêutica e com a palavra não é só citar o versículo bíblico, é você citar o versículo e explicar e aplicar ele ponto por ponto. Tem cuidado de ti mesmo. A Bíblia está dizendo que você deve ter cuidado de você. Como está você? Você tem tomado banho? Você tem se tratado? Você tem ido ao médico? Você tem feito um exame? Como é que está a tua roupa? Aquela roupa rasgada, cebosa, suja, de todo jeito. Como é que está a tua meia e tal? Tem cuidado de ti mesmo, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você vai se apresentar dentro da sociedade. Quem olhar para você vai julgar você pela aparência, porque no mundo se julga pela aparência. Então ele tem que ter uma boa aparência dentro da sociedade, para que quando a gente falar, a gente possa dizer que esse Deus, ele muda a nossa história. É um Deus que faz a diferença. Porque senão alguém vai dizer assim, o que você está vendo aí? Vamos ser bom, ou alguma coisa parecida. Então a gente vai ter que explorar os pontos do texto. Vocês estão entendendo? Amém. Então, tem cuidado de ti mesmo. Eu posso explorar mais isso aí. De ti mesmo. E da doutrina. Então, o que é a doutrina? De respeito à palavra de Deus. Você está tendo cuidado da palavra de Deus? Você está tendo zelo de ler a palavra, de procurar entender a palavra, de procurar levar a palavra, de procurar viver ela segundo ela manda para que você viva? Doutrina. O que é doutrina? Um conjunto de normas inquestionáveis. Existem muitos tipos de dogmas por aí que dizem que é doutrina, mas na verdade não é doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é ministrada, está sendo doutrinado, está se doutrinando. Então essa doutrina aqui é a única doutrina que não é da terra, que não é do homem, ela vem do céu. Então você está tendo cuidado com essa doutrina? Está tendo cuidado da doutrina? Tem cuidado de primeiro e da doutrina. Persevera nestas coisas, ou seja, seja firme. Não se desvie, persevere, seja constante ali, seja firme. Persevera nestas coisas. Que coisa? Na doutrina e no cuidado. Persevera nessas coisas. Por que você deve perseverar? Porque você fazendo assim como? Perseverando no cuidado contigo e na doutrina. Você fazendo assim, você salva. O texto está dizendo que você salvará. Olha aí. Tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então eu estou salvando a mim pela obediência e firmeza, e ao mesmo tempo tem pessoas que estão sendo salvas por minha causa, pelo meu comportamento, pelo meu testemunho, pela minha forma de comprar, de vender, de falar, de sentar, de vestir, de conversar, pela minha forma de viver. Isso está salvando vidas. Sabia que através de você vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo convencidas, vidas estão sendo incomodadas quando você passa, porque eles ficam admirados como é que você consegue em meio a tanta tentação, porque a tentação está demais. Eu estou sentindo a tentação tão forte, ao ponto de eu sentir a glória de Deus também forte. Na medida que a glória de Deus vai aumentando, vindo de cima para baixo, a tentação vai aumentando de baixo para cima. Você olhou? Que cada vez mais as mulheres estão mais nuas. Você olhou que parece que acabou os homens do mundo, está cheio de mulher na internet pedindo um convite para homem, fazendo um convite para homem. É uma loucura, uma luta. Então a gente precisa estar o quê? Atento, ligado no céu, sabendo que por causa disso nós trabalhamos tanto a nós mesmos como aquele que nos ouve. Então tem muitas pessoas que estão em tua volta que não conseguem compreender o teu modo de vida, o teu modo de viver, mas que isso aí está sendo a razão de muitos se converterem, muitos mudarem de vida. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver se vocês vão entender uma coisa. Deu para entender alguma coisa, pessoal? Amém. Aí, o milênio lá, Isaías 65, essa parte de Isaías é lindo. Você lê Isaías 65, você lê, você vai se maravilhar. Vai ver o que Deus vai fazer no milênio. Os montes serão aplanados,
né? A terra será restaurada e a cobra não terá. O que foi? A cobra. Eu li o versículo errado. Leu o versículo errado? Mas você leu? Deu? Mas é a mesma coisa. 65, 23? Eu li o 25. Leu 25? Leu 23? Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Não trabalharão em vão. É isso. Pronto, é porque isso aí é no milênio, e continua sendo no mesmo tempo. Isso aí é no milênio. O que eu falei continua de pé, embora ele tenha lido o texto errado, mas ele está no mesmo contexto, certo? Então o que acontece? Quando você é sábio no conhecimento da palavra, aí o camarada lê errado e você explica certo. Entendeu? Porque aí ele não leu errado, ele só leu outro versículo, mas que está dentro do contexto do texto que eu mandei ele ler, que é Isaías 65. Então, o texto que ele falou, depois ele leu 25, era para ler o 23. Como eu não estou na Bíblia, eu mandei ele ler. Então ele leu e interpretei para vocês, dizendo que isso aí é o quê? Resultado do milênio. Tá bom? Não muda, continua sendo. Porque no milênio, o nosso trabalho também não será. O nosso trabalho agora não será em vão, porque nós teremos como pagamento o milênio. E no milênio, o meu trabalho não vai ser como agora. Por exemplo, a gente trabalha agora e é como se fosse em vão, porque a gente recebe dinheiro, gasta e o que a gente fez continua lá. Tem até uma música de um cantor do mundo que diz assim: tá vendo aquela igreja, moço, né? Eu disse, tá vendo aquela escola, né? Eu ajudei, né? Aí tem um prédio que diz assim: quando eu cheguei lá, o cara pensou que eu era ladrão, um negócio assim que ele diz, né? Já na igreja, valeu a pena construir, ele diz. Então, o que quer dizer isso aí? Que lá no milênio, até no milênio, a Bíblia diz que ninguém plantará para não colher, para não comer daquilo que plantou. Tudo que você fizer, você vai fazer para você gozar. Hoje em dia não, a gente faz para os outros gozar. Porque tem muitas coisas que você faz que você nem usufrui. Por exemplo, tem gente que constrói, que fabrica carro e não tem um carro, não pode comprar um carro. Né? E outras coisas mais. Tem gente que constrói casa, pedreiro, e não tem uma casa própria. E daí vai. Tem muitas coisas que acontecem. Então a gente precisa entender que vai chegar um dia que nós gozaremos daquilo que nós fazemos. E nós gozaremos daquilo que Deus tem de melhor para nós. Não será um tempo de desigualdade, de injustiça, mas será um tempo perfeito. Tá bom, pessoal? Deu para entender uma coisa? Aí eu já não tenho ninguém para pregar. Para a semana a gente trabalha em cima da pregação. Dá mais tempo, né? Dá mais tempo. Você preparar o sermão. A gente está trabalhando ainda em cima do sermão temático. Depois ele vai trabalhar em cima do dispositivo do textual também. Então, hoje, a gente estudou aqui. Quem ficou em dúvida de alguma coisa? Alguém tem uma dúvida? Tá ok? Pronto, deu para entender? E o outro ponto é aquilo que eu falei para vocês. Falar sobre morte até o final. Falar sobre sangue até o final. Falar sobre vida até o final. Falar sobre ressurreição até o final. Sempre sendo fiel ao texto, à porção das escrituras que você escolheu como tema. Amém? Amém. Então, é bênção do céu. Nosso presente aqui hoje. Parece que o pessoal errou a porta e ia para o lugar errado. Então, vamos agora chamar nosso. Eu vou chegar aqui, vou chamar a nossa irmã Rosa, que é dirigente, ela vai levar o hino para a gente colher a oferta da escola. Então, agradeço a todos que estão nos assistindo aí, tá bom? A gente está trabalhando em cima de preparação do sermão, então a gente não está gravando muita aula. Gravamos hoje, para a semana a gente vai começar de novo a preparar os obreiros na pregação. Bom, Pai do Senhor para todos. Amém.